Iniciando mais um podcast com o nosso quadro Paciente Bem Cuidada, no qual eu tenho o prazer de receber várias pessoas, muitas componentes da equipe, para poder explicar um pouquinho sobre a associação multidisciplinar envolvendo cirurgia plástica. E hoje estamos com a nossa querida Paula Ribeiro, nossa nutricionista, terapeuta alimentar. Ela trabalha diretamente com a gente no consultório, ajudando nossas pacientes a seguir um protocolo alimentar e, claro, integrando de forma melhor aí a cirurgia plástica. Paula, é um prazer recebê-la aqui, para a gente conversar um pouquinho como que é esse planejamento alimentar e ajudar vários pacientes a entender como que é feita essa integração e junto com a cirurgia plástica, a fim de sempre pensando em um bem maior, que é o bem-estar da paciente e manutenção de resultados. Prazer meu estar aqui, obrigado pela oportunidade, espero passar bastante informação legal para a galera, que eu possa ajudar, né, com a nutrição. Já vamos começar aqui fazendo logo uma perguntinha, quando que devemos começar? Quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, qual o melhor momento para começar um planejamento adequado alimentar? Eu falo assim, doutor, pelo menos 6 meses eu acho que é um tempo bacana para a pessoa tomar consciência dos cuidados, né? Essa consciência ela deve ser trabalhada, eu acredito, antes do procedimento, para ela entender que o resultado, se ela não se cuida, ela vai voltar, infelizmente, né? Então, tanto a alimentação quanto a atividade física é importante ser inserido antes da cirurgia para ela continuar tendo esses cuidados depois, para até melhorar os resultados da cirurgia. Eu sempre falo isso para elas. É um investimento, né? É um sonho para muitas delas, né? Eu sempre pergunto se elas estão animadas, ansiosas, né, com o procedimento, mas é muito importante tomar essa consciência e ter essa autorresponsabilidade, que o resultado final depende delas, né, não só do procedimento. E eu sempre falo que a cirurgia plástica ela não pode ser feita com pressa, o emocional tem que estar ali alinhado com o corpo, ela tem que ser feita de forma planejada. Sim. E a alimentação é um dos pontos que devemos planejar. Então, muitas pacientes necessitam perder peso, desinflamar. Quando a gente vê uma paciente que às vezes está acima do peso, inflamado, a gente pede exames, nós dois sempre avalia ali os exames solicitados quando está no início do preparo para uma cirurgia plástica. Tem a parte medicamentosa, que reposição de vitaminas, sim, sempre avaliamos e passamos conforme a necessidade, mas pensando em uma dieta, quando chega uma paciente que os exames mostram que ela está, de certa forma, inflamada, como você conduz a partir daí? É muito importante a gente explicar para a paciente a importância dos cuidados dela, né? Explicar exame de sangue, para ela realmente enxergar a importância dela mudar os hábitos, né? Então, a gente fazer um protocolo personalizado de acordo com a rotina da pessoa, focando ali na praticidade, simplicidade, mas que ela entenda que o resultado da cirurgia vai depender da mudança de hábitos dela. Né? Então, eu vejo tudo, se é uma pessoa que trabalha fora, se é uma pessoa que fica mais em casa, se a pessoa tem muitos desafios para serem trabalhados, por isso que, como você falou, é importante ter esse planejamento para a pessoa, dentro da peculiaridade dela, a gente conseguir melhorar, efetivar os resultados, né? Então, é importante o paciente ter essa clareza do que ela precisa fazer. E hoje em dia todo mundo tem bastante acesso a informações pela internet, meios de comunicação, e eles chegam no consultório tirando muitas dúvidas. O que eu percebo dessa quantidade de informações, muitas vezes chega bagunçado, faz uma confusão na cabeça dos pacientes e cai na mesma, eles ficam, de certa forma, perdidos. Então, nossa função é chegar, orientar, mostrar o caminho correto, que vai chegar a um resultado ali de forma sustentada, né? Então, por exemplo, eles chegam no consultório e perguntam: doutor, mas já que eu quero fazer a cirurgia logo, doutor, não tenho tanto tempo assim, mas eu preciso perder esse peso, tenho que perder esse peso rápido também. Ouvi dizer que tem uma dieta cetogênica ali, que eu vou me privar bastante de alimentação, será que essa dá certo? Então, eu falo que o mal do ser humano, a gente vou falar todo mundo, né? A maioria das pessoas são muito imediatistas, então
A galera quer resultado rápido, até porque quando se fala em nutrição e dieta, as pessoas pensam em quê? Privação, restrição, sofrimento. Então, quanto menor o tempo, melhor, né? Na cabeça das pessoas. E a gente sabe que a longo prazo, Ricardo, a questão de procurar dietas restritivas faz a gente ter uma relação disfuncional com a comida. Então, para a gente conseguir convencer aquele paciente que é para levar como hábito de vida, fazer uma restrição muito grave, eu acho que acaba mais prejudicando o paciente do que fazendo ele ir para o nosso time tentar levar ali como estilo de vida. Então, assim, eu sou do time que precisa se reeducar gradativamente, que a pessoa precisa ter autorresponsabilidade, os hábitos têm que ser trabalhados como qualidade do sono, a hidratação é super importante, né? Comer os vegetais, aquele beabá, mas que na prática não é fácil você mudar tudo de uma vez. Então, assim, claro que uma dieta restritiva vai te dar um resultado a curto prazo, mas qual o custo disso, né? Será que você vai conseguir levar isso adiante há quanto tempo? Então, assim, eu sou do time que prefiro fazer as coisas com mais cautela para esses resultados serem sustentáveis, tanto antes da cirurgia quanto depois. Uhum. E assim, de forma bem didática, quais seriam os tipos de dieta assim para a população geral entender qual de repente ela poderia se encaixar em algum momento, Uhum. pensando ali na cirurgia plástica? Então, Ricardo, eu estou na nutrição, né, meu consultório vai fazer 11 anos, e assim, à medida do tempo que a gente vai trabalhando, conhecendo, eu sou uma pessoa, fiz dieta desde muito novinha, então eu falo que eu entrei na área da nutrição por conta de fazer dietas desde muito cedo. E a longo prazo acaba ferrando o nosso psicológico a gente entrar e sair em restrição. Então, Ricardo, a gente tem que avaliar o perfil de cada paciente. A maioria das pessoas que eu já atendi, que eu atendo de acordo com a minha experiência, as pessoas não estão preparadas para muita restrição a longo prazo. Então, assim, eu acho que o ideal seria a pessoa fazer uma reeducação gradativa, né? Então, como a gente falou, quem quer um resultado rápido vai para a dieta radical, mas como eu falei, não é sustentável. Então, eu gosto de eu monto o cardápio junto com a pessoa, de acordo com a rotina dela, com os alimentos que ela gosta de consumir. Se é uma pessoa que é bem disciplinada, que tem muitos hábitos a serem trabalhados, a gente vai demandar um tempo maior. Então, assim, hoje em dia eu não trabalho mais com dieta X e Y. Eu gosto de trabalhar individualmente. E agora, essa minha última especialização, a gente está trabalhando em autonomia alimentar. Então, eu vou reeducar o paciente, principalmente aquele paciente que nunca fez dieta na vida, ele não tem noção do que é um carboidrato, a proteína, entender a importância, ele se reeducar nesses aspectos básicos, e a gente vai trabalhar para que ele tenha autonomia alimentar. Então, isso quer dizer que, com o tempo, ele não vai precisar mais ficar preso com a dieta para sempre, né? Ele vai aprender a entender quando ele tem fome, se ele tem a fome emocional, que a gente vai falar mais à frente, que é a pedrinha no sapato de todo mundo, né? Quando a gente quer comer por recompensa, por prazer, quando está triste, ansioso. Então, eu faço isso de forma bem personalizada, visando todos esses aspectos. Por isso que minha consulta dura 1 hora e meia, para a gente entender ali um pouco da vida do paciente e ver a melhor estratégia para aquela pessoa. Então a palavra-chave é reeducação alimentar, a fim do paciente ganhar autonomia para ele poder decidir o que é certo, o que é errado e ter uma sustentabilidade, né? Para ele conseguir levar isso para a vida. Exatamente. Isso faz todo o sentido quando a gente pensa em cirurgia plástica, já que a gente faz a cirurgia, ela é pontual, mas o cuidado, o resultado que vai seguir nos meses que vão passar, vai depender muito do paciente, como o paciente vai conduzir isso. E a nossa função é justamente educar para poder ele ter uma autonomia e um resultado com uma durabilidade legal, né? Uma boa durabilidade. Agora, assim, fazer uma restrição de carboidrato é outra pergunta que o pessoal faz muito lá no consultório, né? Qual a sua opinião sobre essa restrição de carboidrato? Tem muita gente que acha que não precisa, simplesmente não precisa ter carboidrato na dieta, corta totalmente o carboidrato, e a gente sabe que o carboidrato tem a sua função.
Então, eu já fui a nutri dentro desses 11 anos, eu já tive várias nuances, né. E como eu falei, agora, depois de tanta experiência, fazendo dietas, vendo resultados dos pacientes, qualquer tipo de restrição, ele não vai ser sustentável. Você vai criar um medo por aquele alimento. A gente tem muita mania de elencar um alimento que fez a pessoa engordar e emagrecer, né, mas não existe isso. O alimento, ele não é responsável por engordar alguém. A gente engorda e emagrece por vários fatores. Eu já fui a nutri da bandeira da low carb, né, assim como outras dietas da moda. Toda dieta, Ricardo, tem uma eficácia, né. Claro, se você fizer uma dieta e se é uma pessoa que, por exemplo, consome muito refrigerante, uma pessoa que come muito doce, claro, se ela tirar aquilo ali de uma vez, ela vai ter um resultado, óbvio, né. Mas aí a longo prazo, né. A dieta low carb, ela tem falando do carboidrato, vamos colocar a mais famosa, que é a low carb, né. É uma dieta que tem sim, vários estudos, já fiz grupo de emagrecimento com essa estratégia, tem muita indicação para mulheres, por exemplo, com endometriose, ovário policístico, mulheres que querem engravidar, né, tem sim sua função. Porém, a gente para fazer low carb, você não precisa excluir todos os carboidratos. Você consegue fazer uma dieta low carb tendo ali arroz, pão, né, sendo bem calculado. Mas, essa ideia de tirar totalmente o carboidrato não é, né, entre restrição e não é a nutrição que eu acredito. A gente conseguir ali equilibrar um pouquinho de tudo, como você falou, a longo prazo isso vai ter uma consequência, e a gente não pode, mais uma vez, elencar um alimento por ser o vilão, né. Eu não sei se você ficou sabendo, Ricardo, mas a nossa pirâmide, depois de muitos anos, ela mudou, né. Antigamente, a gente achava que a gente precisava comer muito carboidrato, né, que era a base da pirâmide eram, 6 a 9 porções de carboidratos ao dia. Depois da low carb, né, acho que foi a primeira dieta que se falou tanto do excesso do carboidrato, que a gente viu que a gente não tem necessidade de consumir tanto carboidrato, mas ele é importante. E aí hoje se fala mais em aumentar o consumo de fibra, de nutriente, de proteína. Então é aquela coisa, não é restringir e também não comer demais. Eu acho que a gente aprendeu a comer demais o carboidrato, e isso sim está prejudicando a galera, porque o carboidrato ele tem aquela recompensa rápida, né? A gente falar de doce, sorvete, são alimentos que a longo prazo pode se tornar um alimento nocivo, e a gente acaba criando a dependência. Eu acho que é o excesso que fez a gente ter essa, né, o querer restringir demais. Eu acho que dá para a gente controlar, não excluir alimentos e aprender a equilibrar. E mais uma vez, Ricardo, enquanto a gente não entender que a gente não come só por fome, a gente sempre vai entrar nesses altos e baixos, nesse tudo ou nada. Restringe e volta, né? Volta em exagero. Então é essa dinâmica que a gente precisa quebrar. E eu acredito que a gente só vai conseguir fazer isso com autonomia alimentar. E se uma dieta muito restritiva gera um trauma, isso vai trazer um impacto emocional. Da mesma forma que vários outros impactos emocionais também atingem diretamente o nosso mecanismo de fome, né? Exatamente. É o que a gente chama de compulsão alimentar. Como Uhum. que é isso no consultório? Como você costuma trabalhar? Assim, eu acho que é o ponto central hoje em dia, né, é a gente tratar essa fome emocional, né, porque a gente tem uma relação afetiva com a comida muito grande, a gente tem a relação social com a comida, então aniversário, confraternização, viagem, tudo envolve comida. Eu acho que por isso que é um dos principais motivos a gente não conseguir fazer dieta, porque mexe em questões ali muito importantes para a maioria das pessoas. Por isso que a restrição não dá certo. A gente precisa entender o papel da comida, entender que a gente não come só por fome, e aí sim a gente começa a conseguir esse tal equilíbrio que a gente tanto fala, né. Uhum. Então, assim, além da questão social, afetiva, a gente tem muita questão que eu acho que é o principal, prazer, recompensa. Que esse é o grande problema ali das dietas, né? Porque quando, por exemplo, muita gente, quando tá triste, ansioso, vai para comida, Uhum. vai para o doce, principalmente doce, né? Eu acho que é o campeão. Por quê? Por conta da dopamina, né? A gente estimula essa dopamina. Então, quando você começa a fazer uma dieta restritiva, o que é que normalmente a gente costuma fazer? Tira todos aqueles alimentos que a gente ama, né? E aí, quando você restringe, você cria mais desejo por aqueles alimentos. Por isso que a gente
entra naquele ciclo de tudo ou nada. Eu restringo porque eu quero emagrecer, mas a primeira coisa que acontece, o primeiro gatilho que acontece, eu procuro o doce. Então, você acaba entrando e voltando na dieta várias vezes. Então, quando a gente aprende a entender que a gente come também pelo emocional e a gente aprende a identificar isso, aí as coisas vão ficando mais claras e isso é importante ter um acompanhamento, muitas vezes ter a associação do psicólogo junto, porque, como você falou, às vezes a gente, pelo fato de fazer muitas dietas, a gente acaba desenvolvendo transtornos alimentares. Tem o exagero alimentar, que todo mundo tem, um dia ou outro, uma ceia de Natal, um aniversário que você excede um pouquinho, mas tem a questão da compulsão, que aí a gente vai mais fundo e muitas vezes é importante ter o suporte psicológico, até do psiquiatra mesmo, para estar tratando essas questões. Muito bom. E chegou uma perguntinha aqui: é possível emagrecer sem seguir dietas restritivas? Então, como é tudo que a gente está conversando aqui, na verdade, o ideal, pensando em durabilidade, é justamente isso: ter consciência do que vai comer, da qualidade dos alimentos, para ter uma durabilidade ali na dieta e conseguir seguir de forma adequada, né, a longo prazo. Para mim, né, graças a Deus hoje, eu falo que graças a Deus, Ricardo, porque assim como eu falei, eu fiz dieta a minha vida inteira. Então, eu comecei a estudar mais sobre nutrição comportamental e autonomia por causa de mim mesmo. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo dieta. E eu sei o tanto que isso é cansativo, porque gasta muita energia você ficar pensando, não vou comer, né? Você acaba pensando em comida 24 horas, né? Aquela dualidade. Então, eu acredito que o caminho, principalmente para essas pessoas que fazem dieta a vida inteira, é realmente autonomia. Você procurar ter autonomia do que você vai comer, de entender suas emoções. É possível você emagrecer sem uma dieta calculadinha. E aí, como que a gente consegue fazer isso, Ricardo? Primeiro, a gente tem que aprender ou reaprender a sentir fome. É muito engraçado, as pessoas falam, mas como assim a pessoa não sabe o que é sentir fome? Muita gente não sabe o que é sentir fome, porque a gente aprendeu há muitos anos atrás a comer de 3 em 3 horas. Né? Você já ouviu falar, claro, sobre isso, né? Não, o certo é comer de 3 em 3 horas. Mas nem todo mundo tem fome de 3 em 3 horas. Então, a gente tem que aprender a comer quando a gente tem fome, é o primeiro conceito. A gente está numa época que a gente não para comer. A gente come correndo, no celular, resolvendo as coisas, come em pé. Então, a gente acaba comendo rápido e isso atrapalha você entender a tua saciedade, entender a hora de parar de comer. Então, muitas vezes a gente come a mais por conta disso, pela essa desatenção. Então, quando a gente fala de emagrecer sem dieta, é a gente reconectar com nossos instintos. Então, comer com fome, identificar quando você está com a fome emocional, que não é a fome física, respeitar a tua saciedade, comer coisas que você tem vontade, né? É importante isso para você normalizar sair da dieta, né? Comer um chocolate ali quando você tem vontade, comer um pedaço de bolo sem culpa no aniversário. Então, dessa forma a gente consegue sim perder peso. Claro que não vai ser de uma forma tão rápida como as pessoas querem, mas tenho certeza que vai ser de uma forma muito mais saudável mentalmente e sustentável a longo prazo. Ou seja, é só não gerar um hábito, por exemplo, de comer chocolate todo dia, ou de ir para um rodízio todo dia. Se você coloca uma quantidade adequada em dias específicos, Hoje em dia tranquilo. nem isso eu faço mais, Ricardo, porque todas essas regras fazem a pessoa querer justamente fazer o contrário. Entendi. Então, assim, comer o chocolate, quando eu quero comer o chocolate, né? O que seria errado é a gente comer o chocolate para a gente ficar bem, se sentir bem. Ah, eu tô triste porque eu briguei com fulano e eu vou comer o chocolate para me fazer bem. Aí isso cria um ciclo vicioso, uma Entendi. dependência. Então, toda vez que eu estou triste, eu vou recorrer ao chocolate, sendo que o chocolate não vai resolver a minha questão, que é a fome emocional. É diferente de um dia que você quer comer um doce. Tem um dia que uma frutinha vai te enganar, mas vai ter um dia que não, você quer comer o doce. Então, o que é que eu ensino para os pacientes? O dia que você quiser comer, que você vê que não é emocional, vai lá e come. Porque você vai normalizar aquele alimento e você vai entender que aquele alimento sozinho não tem poder de te engordar ou emagrecer. É a forma com que eu me relaciono com a comida. Essa é a grande virada de chave. Muito boa essa explicação, trazendo a Paula trazendo conceitos novos aí na parte de nutrição, e ela passa isso para todas as nossas pacientes, que o mais importante é a gente conseguir dar substrato para que elas consigam
levar isso a longo prazo, né? Isso, exatamente. Agora, o que fazer para evitar aquele efeito sanfona que muitos relatam no consultório? Muitas vezes, de uma consulta para outra, Sim. pela bioimpedância, eu vejo uma variação muito grande de peso. Sim. E muitas pacientes têm consciência disso também, dessa variação. Então, Ricardo, isso aí é terrível, né? O tanto efeito sanfona, o platô, onde a pessoa não, né, não perde mais, né? Fica ali no peso. Eu acredito, assim, que um dos motivos do efeito sanfona é justamente essa relação disfuncional com a comida, né? Quando vem emocional, ela para de fazer restrição e aí, quando passa, ela volta. E a questão de manter os hábitos a longo prazo. Então, se você está nessa dinâmica do tudo ou nada, você entende que não é sustentável aquele protocolo que você está seguindo. Então, a gente tem que fazer com que a alimentação, o cardápio seja muito também satisfatório, que tenham alimentos que a pessoa gosta, para ela entender que aquilo ali não é restrição. Então, a alimentação estratégica para emagrecimento, ela também precisa ser prazerosa, fácil, prática, né? E fazer o balanço do emocional, né? Que a gente está falando do tudo ou nada. E para evitar esse efeito sanfona, a gente também precisa sustentar os hábitos. Então, não é só as pessoas associam muito emagrecimento só com restrição alimentar. Elas esquecem da importância da atividade física, né? Eu falo muito para as pacientes do pós, coma proteína, você vai ficar um tempo em repouso, você vai perder massa muscular, tanto que é importante a proteína para a cicatrização ali da paciente, para você fazer a manutenção do peso muscular e para você não ganhar gordura ali no tempo de repouso. Então, o caminho realmente é manter os hábitos a longo prazo e parar com esse tudo ou nada. E aí estimular também a construção da musculatura, através da atividade Exatamente. física, tudo mais. E Uhum. aí nas redes sociais a gente percebe muita gente explicando sobre o que comer para poder construir músculo, desde suplementos, até uma quantidade grande de proteína. Como normalmente vocês orientam? Porque tem muitas pacientes que terminam a cirurgia, se empolgam, realmente Sim. vai para a academia e aí quer, claro, otimizar aquele tempo e melhorar cada vez mais. Como que é essa orientação com relação à ingesta proteica? Qual tipo de proteína, de repente, seria melhor? Então, essa adequação a gente faz individualmente, vai depender do peso da paciente, né? A gente faz o cálculo. Então, a proteína não é assim, livre demanda, cada pessoa tem uma necessidade de proteína, né, adequada. E a grande maioria das pessoas que eu atendo tem consome proteína a menos, né? Então, a primeira coisa é adequar a proteína Você da também leva em alimentação. consideração o peso. Exatamente, levando em consideração o peso e também as preferências alimentares da pessoa. Então, tem gente que não vai conseguir comer ovo de manhã, no meio da tarde, comer carne moída, por exemplo. Aí entra um whey protein muitas vezes. Eu gosto muito de trabalhar com colágeno para algumas pessoas no lugar do whey protein. Às vezes é uma pessoa que não sente tanta fome à tarde, eu não tenho esse tempo para parar para comer. Então, a gente faz isso individualmente. Então, a primeira questão é adequar a proteína, calculando, né, em cima do peso da pessoa. Ou seja, não precisam ter desculpinhas. Não. Sempre tem uma solução. Sempre tá. O nutricionista, ele tá ali para facilitar a sua vida. Então, é igual o paciente que quer calcular a própria dieta. Gente, você está pagando nutricionista para ele calcular a sua dieta, para ele te dar tudo passo a passo só para você seguir. E segundo é atividade física, né? Musculação, principalmente. Então, só comer a proteína, o máximo que você vai fazer é manter o que você tem, né? Principalmente as meninas do pós-operatório, eu coloco um pouquinho a mais, visando aquele tempo que ela vai ficar em repouso para ela não ter tanta perda de massa muscular. A gente também pode trabalhar com a creatina, eu gosto também bastante ali no pós-cirúrgico ela manter a creatina, mas é importantíssimo musculação, né? Você tem que construir músculo, porque a construção de músculo, assim como você falou, ela faz você aumentar a sua taxa metabólica, né? E Paula, quais são os erros mais comuns que você percebe nas pacientes, na alimentação das pacientes, no pós-operatório? Então, voltando para a questão emocional, o que é que eu percebo, doutor? Eu já falo isso para elas antes de operar. Elas ficam muito ociosas, né? Porque é um tempo que elas têm que ficar quietinha, não pode fazer muito esforço, muitos movimentos, então acaba vindo ansiedade, aí que é o quê? Muitas Que é são beliscar, ativas, né?
são ansiosas e ali, né, cansa de ficar assistindo filme, ali quietinhas, então é uma coisa que eu converso com elas antes da consulta. Então, assim, por mais que eu sei que elas vão ter, né, vontade de comer algumas coisas, mas é importante ela ter consciência do quanto que é importante manter os hábitos durante. Eu falo que o pós é tão importante quanto a cirurgia, né? Ela ter ali a hidratação bacana, redução, né, diminuição do consumo de açúcar, alimentos inflamatórios, excesso de alimentos industrializados, bebida alcoólica, enfim. Então, eu passo todas essas orientações para que ela entenda que ela tem que também fazer o processo de desinflamação, né? Porque o corpo ele passa por um estresse na cirurgia. Então, ela tem que recuperar. Então, é importante essa consciência vir antes para ela entender a importância dela comer direitinho. O consumo de fibras é muito importante para evitar constipação, que é muito comum no pós-cirúrgico. Né? Elas têm umas pacientes que têm muita retenção, repor essa hidratação para elas desinchar e ter o melhor resultado. E trabalhar todos esses conceitos que a gente vem falando para elas não caírem nos gatilhos de quererem descontar aquele tempo ocioso na comida. E os principais alimentos que não pode comer? Normalmente elas perguntam muito, por exemplo, camarão. Quais seriam os principais alimentos para evitar comer nesse pós-operatório imediato? Então, eu faço uma listinha ali básica, pergunto o que é que elas comem para eu saber se precisa restringir alguma coisa ou não. Mas os principais alimentos que eu peço para elas evitarem, que são os principais ali inflamatórios, seria redução, né, ou evitar consumo de açúcar, se puder, né, dependendo de cada pessoa. Se é uma pessoa que consome bastante, eu falo para dar uma reduzida, consumir um doce ali diet, né, para diminuir o consumo do açúcar. Bebida alcoólica, camarão, embutidos, carne de porco, excesso de alimentos ultraprocessados, eu falo para elas darem um tempinho, até uma semana antes de operar e 30 dias pós a cirurgia. Ótimo. Esse aqui é legal. Eu acho que é o último. E nesse contexto, no qual temos as canetinhas emagrecedoras, onde elas se encaixam nessa perspectiva de a gente trabalhar a questão nutricional, associação com cirurgia plástica, lá na sua vivência no consultório, no dia a dia? Então, doutor, eu acho que esses novos medicamentos estão sim ajudando, eu acho que pode potencializar em muitos casos, principalmente aquela paciente que já tem um hábito legal, já treina, é importante a suplementação, né, das vitaminas, a reposição dessas vitaminas se necessário. A gente sabe que além da melhora da perda de gordura, tanto visceral quanto subcutânea, pode auxiliar ali numa resistência à insulina, que muitas vezes a gente pega exame com a paciente com resistência à insulina, pré-diabetes, o colesterol um pouquinho alto. Então, se é um paciente que já tem essa consciência, já tem essa base, eu acho que isso pode facilitar bastante. Mas desde que ele tenha esses conceitos todos alinhados, né? Com o doutor, com o nutri, com o psicólogo, muitas vezes. Tendo essa base sólida, bem formada, parece que ajuda bastante na reeducação alimentar a longo prazo. Sim, a ter ajuda. consciência de qual alimento escolher. Sim, exatamente. Eu tenho percebido isso nos últimos meses, nos últimos anos lá no consultório. Sim, eu falo que ajuda bastante, parece que dá uma clareza, né? Assim, fala assim, agora eu vou comer as coisas certas. É muito importante o paciente mesmo fazendo uso de medicamento, ele ter, mais uma vez, a autorresponsabilidade do que ele precisa fazer para efetivar os resultados, né? Intensificar os resultados. Então, musculação é extremamente importante, há uma alimentação mais rica em proteína, porque como você fica, né, o apetite fica reduzido, a saciedade fica aumentada, você tem que dar prioridade àqueles alimentos que vão fazer você ter um resultado melhor. Principalmente proteína, a questão das fibras, né? Porque o volume de comida reduz, então a fibra vai fazer com que o intestino não pare de funcionar. E eu estou percebendo isso, os pacientes que eu estou acompanhando, que estão fazendo uso do medicamento, e a gente está fazendo esse trabalho, elas estão tendo mais clareza e estão conseguindo manter a alimentação com muito mais facilidade. E é até importante todo esse conhecimento para ela conseguir tirar a medicação
da vida, fazer o Sim. desmame Uhum. e conseguir manter os mesmos benefícios, né? Exatamente. Exatamente, é o que a gente está falando. Fazer algo sustentável para ela manter a longo prazo. Eu acho que esse é o caminho. Eu particularmente gosto de associar muito fibras com whey, Uhum. porque a fibra ela vai ter um trabalho em retardar o esvaziamento gástrico, Sim. então tem toda a questão de resistência insulínica Uhum. também. E Sim. aí são várias que eu coloco, por exemplo, psyllium, Uhum. tribulus, A enfim, aveia também, né, o farelo aveia. de aveia. Eu falo, a pessoa ter um plano alimentar ali bacaninha, né, mais uma vez, de acordo com a praticidade dela, o whey protein acaba sendo muito prático, né, ainda Uhum. mais pra gente que tá sempre correndo ali, às vezes de um lugar para o outro, acaba sendo muito prático, né, então ela fazendo tudo certinho ali pontualmente, tendo uma boa orientação, um bom acompanhamento, ela tem um resultado excelente. Paulo, eu estou muito satisfeito com esse trabalho que a gente está realizando em conjunto. As pacientes estão cada vez mais bem orientadas, seguindo de forma adequada aí, cada Que vez bom. mais firme aí na Uhum. academia. Acho que todo esse trabalho de explicações, incentivar Uhum. também, né? Termina sendo Sim. incentivo às pacientes. Uhum. Isso está trazendo uma repercussão positiva Que a bom. longo prazo. Uhum. Então, eu gosto bastante das suas intervenções. Obrigado por Obrigada. estar aqui hoje Obrigada e pela trazer essas oportunidade. atualizações aí na parte de nutrição. É muito importante que você que está escutando aí a gente entenda que realmente é importante ter um direcionamento, mas também sem exageros, porque o Uhum. mais importante é ter uma continuidade. Exatamente. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo.